A aula de hoje é sobre o visto EB2NW. Nós vamos entender o que é esse visto, quando ele surgiu, para quem serve e como nós podemos ajudar os nossos clientes na elaboração do seu caso de visto de habilidades excepcionais. Na verdade, antes de começar a falar do EB2NW, existem alguns pontos que nós temos que entender muito bem. Eu queria primeiramente me apresentar. O meu nome é Vinícius Bicalho, eu sou professor de Direito Migratório e coordenador do curso do CEDIM. Sou advogado licenciado nos Estados Unidos, de onde estou gravando essa aula hoje, também no Brasil e Portugal. Sou mestre em Direito pela USC, na Califórnia, e no Brasil pela Faculdade de Direito Milton Campos. Também tenho especialização em Imigração pela Universidade de Miami e em Direito Empresarial pela Universidade Gama Filho, no Brasil. A minha atuação como advogado de imigração, ela já vem de longa data. Atualmente, sou responsável pelo Guia de Imigração da Anshan e espero poder ajudar vocês nessa jornada do visto EB2. O visto EB2NW é o visto de habilidades excepcionais. Quando nós falamos esse nome, normalmente o cliente se assusta, porque nós imaginamos que o profissional de habilidades excepcionais é quase que alguém que tira um coelho da cartola. Mas é isso? Não, longe disso. O visto de habilidades excepcionais, ele tem uma série de critérios que nós vamos estudar ao longo dessa aula para que você entenda bem quem são os profissionais que podem se qualificar para esse tipo de visto. Você vai perceber que ele é um visto projetado para carreiras de profissionais que comprovam que pode vir para os Estados Unidos para somar e não subtrair. Ao contrário do que as pessoas pensam, muitos imaginam que esse visto é um visto destinado a profissões específicas. Sou médico, advogado, enfermeiro, engenheiro, longe disso. Você pode se beneficiar desse visto, muitas vezes, até sem ter uma graduação superior. E nós vamos entender todos esses detalhes hoje. Antes de entrarmos nos detalhes do visto EB2NW, nós temos que entender a importância dos imigrantes para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país extremamente aberto para os imigrantes. Muitos pensam que mudar para os Estados Unidos é algo completamente impossível. Isso não é verdade. Nós temos aqui 187 tipos de vistos, vistos das mais diversas categorias. A gente sempre fala que os vistos americanos, eles se dividem em algumas avenidas. Tem vistos para quem pretende ficar um tempo nos Estados Unidos e depois voltar ao seu país de origem, como visto de estudante, como visto de turista ou até os trabalhos temporários. Existem os vistos que são destinados às pessoas que desejam morar nos Estados Unidos. Para isso nós temos os vistos baseados em atividade empresarial, como o visto L, quando você deseja abrir uma filial em território americano e levar o seu negócio para os Estados Unidos e precisa expandir esse negócio, levando ou um funcionário estratégico ou um executivo. Nós temos também os vistos de investidores, o EB5, que demanda um investimento maior, ou o visto E, baseado em países que possuem tratado comercial com os Estados Unidos, ou seja, os cidadãos desses países poderão se beneficiar, como Portugal, Espanha, Itália, que são países que nós temos vários brasileiros que possuem dupla cidadania. Temos também os vistos baseados na relação familiar. Quando você tem um parente que tem cidadania americana ou alguma situação de green card holder, nós podemos naturalmente conseguir, em muitos casos, um visto baseado na relação familiar. Já o visto EB2, ele é um visto que é baseado em emprego, ele é baseado na sua trajetória profissional. Nós temos vários vistos baseados em emprego. O visto EB2 é um deles. E a grande vantagem desse visto é que ele permite que você entre e more nos Estados Unidos como residente permanente legal, ou seja, tem o seu green card, sem que você tenha que abrir necessariamente um negócio ou fazer um investimento. Ou seja, a sua história pode te conduzir ao green card. Alguns dados para que nós possamos demonstrar a importância dos imigrantes para os Estados Unidos são fundamentais e eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou até usar uma colinha que eu trouxe para não errar o dado estatístico. 13% da população dos Estados Unidos é composta por imigrante. Ou seja, um percentual significativo das pessoas que residem nos Estados Unidos são imigrantes, pessoas que nasceram em outro país. Agora,
18% da força de trabalho dos Estados Unidos, quase um quinto, é composta por imigrantes. Ou seja, na média, os imigrantes têm uma presença mais marcante do que os próprios americanos na força de trabalho dos Estados Unidos. Outra informação hiper importante é que os imigrantes são um quarto dos empreendedores, ou seja, 25% das pessoas que fazem negócio nos Estados Unidos, que abrem uma empresa, são pessoas nascidas fora dos Estados Unidos. Uma a cada 4. Se nós lembrarmos inicialmente que apenas 13% da população é composta por imigrante, nós chegamos à conclusão óbvia de que o imigrante é mais empreendedor do que o próprio americano. Passando por isso, tem alguns dados que são fundamentais para que a gente também compartilhe com vocês. As pessoas costumam falar que o imigrante vem para a América para o subemprego, ou seja, ele vem trabalhar em atividades que os americanos não desejam. Isso é verdade? Isso é uma meia-verdade, porque os imigrantes, eles compõem todas as camadas sociais dos Estados Unidos. Ou seja, nós temos um volume grande de imigrantes que, de fato, exercem atividades mais simples, atividades que são manuais, mais operacionais. Mas nós temos imigrantes em profissões de destaque e de sucesso também nos Estados Unidos, como médicos, advogados, engenheiros, enfermeiros, dentistas, empresários, artistas, atletas, enfim. Se nós pegarmos a lista da Fortune, que relaciona os 500 maiores milionários americanos, ou seja, as 500 pessoas mais ricas dos Estados Unidos, 44% das pessoas que compõem essa lista são imigrantes. Então, se nós chegarmos à conclusão de que 13% da população dos Estados Unidos é imigrante, mas dos grandes, nem milionários, bilionários americanos, 44% são imigrantes, nós podemos falar com segurança que os imigrantes têm presença em todas as camadas sociais. Existem pessoas de todas as camadas sociais, de todos os níveis de conhecimento que vêm para os Estados Unidos para poder colaborar para a economia pujante que nós temos aqui. Outra situação que é vista como uma verdade por muitas pessoas que moram fora dos Estados Unidos é de que o americano não tem uma visão positiva do imigrante. Lê do engano. O americano, ele enxerga o imigrante como algo positivo para o país. Se nós pegarmos uma pesquisa que foi feita recentemente pela Gallup, nesse ano de 2023, ela aponta que quase 70% dos americanos veem a imigração como algo positivo para o país. Foi 68% que vê como algo positivo. Fora isso, nós temos os que são indiferentes. Ou seja, a minoria dos americanos vê a imigração como algo negativo para os Estados Unidos. E isso é algo simples de entender, porque a história dos Estados Unidos foi construída por imigrantes. Pessoas que vieram para a América para somar e colaborar para que essa economia, que é a maior economia do mundo, continue sempre pujante e vibrante. Portanto, imaginar que os Estados Unidos seja um país fechado para a imigração é uma premissa que não é verdadeira. Eu falo sempre que aqui nos Estados Unidos nós temos duas taxas de natalidade. Nós temos as pessoas que nascem nos Estados Unidos e temos as pessoas que imigram para os Estados Unidos. Se pegarmos também os dados do último ano, 3.600.000 pessoas emigraram para os Estados Unidos, como a gente usa immigration aqui nos Estados Unidos, muitas vezes a gente troca as palavras na conotação correta do português, mas 3.600.000 pessoas migraram, assim fica melhor, para os Estados Unidos no último ano. Sendo que 1.600.000 pessoas migraram de forma legal e 2 milhões de pessoas migraram de forma ilegal. Portanto, quando a gente fala dos Estados Unidos, as suas ferramentas para a contenção de ilegais
ainda que sejam ferramentas muitas vezes eficazes e rígidas, ainda assim 2 milhões de pessoas conseguiram entrar no país ilegalmente. Enfim, toda reportagem que você lê sobre imigração, eu te dou uma sugestão que vai fazer com que você melhore muito a sua interpretação sobre direito migratório americano. Tente entender qual é o foco dessa reportagem, se é a imigração legal ou a imigração ilegal. Os Estados Unidos tentam ter políticas ferrenhas e rigorosas para o combate da migração ilegal. Por quê? Fazendo isso, 2 milhões de pessoas entraram no país. Se não tiver essas ferramentas, o país se torna inadministrável. Agora, a migração legal, das pessoas que vêm para a América para somar e não subtrair, ela é sempre desejada. Está na essência dos Estados Unidos ter o bom imigrante, o imigrante que vem para somar, o imigrante que vem para colaborar. Isso é a história do país. Ou seja, se você tem méritos profissionais e consegue comprovar isso, certamente existe a possibilidade de um visto de imigração para você. Agora, antes de entrarmos nos detalhes do EB2, falarmos um pouco da história, da evolução do visto e como esse visto funciona hoje, eu entendo que tem 2 aspectos que são fundamentais de serem observados por todo profissional que vai ajudar alguém a migrar para os Estados Unidos. O primeiro é nós entendermos qual que é o nível de persuasão da prova que deve ser apresentada no visto EB2-NW. Por quê? Quando a gente fala de direito no Brasil, e grande parte dos nossos alunos são brasileiros e profissionais que atuam no Brasil, a gente tem a questão do ônus da prova. E como funciona? A regra processual no Brasil é simples. Ao autor incumbe a comprovação dos fatos constitutivos de direito, ou seja, quem alega deve comprovar o que está acontecendo, porque o direito brasileiro busca a verdade real. Ou seja, se você alega alguma coisa, o ônus da prova ele é todo seu. Essa é a regra do ônus da prova no Brasil. Nos Estados Unidos funciona assim? Nos Estados Unidos nós temos vários níveis de persuasão da prova. E eu não vou falar de todos eles aqui. Durante o nosso curso, eu vou explicar cada um deles detalhadamente na nossa pós de Direito Imigratório, mas na aula de hoje eu vou me prender ao nível de persuasão que é usado para o EB2-NW. No direito americano, chama preponderância da evidência. Ou seja, você deve convencer o oficial de imigração através da preponderância da evidência. Mas o que é a preponderância da evidência? Em resumo, sem me prender a jargões jurídicos, a preponderância da evidência ela fala o seguinte, que as evidências que você apresenta, as provas que você apresenta, devem levar o oficial a chegar à conclusão de que o que você está se comprometendo a fazer, o que você está argumentando, é mais provável do que não. O que é mais provável do que não? Lembrar o meu primeiro emprego, fui professor de matemática, então fazer uma análise estatística, 51%. Ou seja, tem mais probabilidade de acontecer o que estou argumentando, do que eu estou alegando, do que não. Então, muitas vezes, as pessoas se perdem na hora de elaborar um processo de EB2-NW. Existem alguns clichês que também nós vamos falar ao longo do nosso curso, como administrar o cliente com que ele é bombardeado na internet, porque existe um ditado da minha terra, Minas Gerais, que fala o seguinte, todo mundo conta as pingas que toma, ninguém conta os tombos que leva. Então, na internet, as pessoas só contam o que deu certo. Ninguém vai lá falar que deu errado, que foi negado, que foi inadmissível o caso, que teve algum tipo de problema. Então, muitas vezes, as pessoas falam, tem que fazer um business plan, que é um plano de negócios. E a pessoa fala, você tem que colocar lá que vai ter um investimento muito alto, que vai contratar muitas pessoas, que vai montar o maior negócio dos Estados Unidos. E aí eu te pergunto, voltamos ao nível de persuasão da prova. Preponderância da evidência, mais provável do que não. Imaginemos o seguinte, sou um advogado no Brasil. Um advogado,
mestre em Direito Empresarial, fui professor no Brasil, tinha um escritório, e estou querendo dar minha continuidade profissional nos Estados Unidos, continuar minha carreira nos Estados Unidos. Aí eu faço um business plan, falando, vou montar o maior escritório de advocacia dos Estados Unidos. Pessoal, é factível que um advogado brasileiro, ele vai chegar nos Estados Unidos e vai montar o maior escritório de advocacia dos Estados Unidos? Ainda que eu comprove investimento, não é factível. Isso não é minimamente razoável. Agora, o business plan vai ficar lindo. Ele vai ter um valor de investimento alto, uma projeção maravilhosa, todo o mobiliário do escritório vai ser da melhor qualidade. Agora, isso não é factível. Agora, se eu faço um business plan falando, olha, estou indo para os Estados Unidos, vou obter minha licença, vou focar nesse tipo de público, o meu escritório vai estar nessa região, acredito que posso ser um player importante nesse mercado, conectando pessoas que querem conectar o mercado brasileiro com o mercado americano, enfim. Ainda que o investimento seja baixo, isso é muito mais factível. Por quê? Como um profissional brasileiro, eu tenho muito mais condições do que um profissional americano, porque eu conheço a cultura, eu conheço as leis brasileiras e eu posso interagir com esse mercado de uma forma muito mais facilitada do que o profissional americano. Ou seja, eu vou ter um diferencial de mercado. E esse diferencial não é um investimento financeiro. E muitas vezes as pessoas se perdem porque elas querem fazer uma prova muito acima do que é razoável e do que é real. E quando você foge muito da realidade, passa para o oficial que aquilo ali não é mais provável do que não. Não tem a menor razoabilidade um advogado brasileiro falar que vai ser dono do maior escritório de advocacia dos Estados Unidos. Obviamente, estou pegando um exemplo completamente ilustrativo para vocês entenderem. Razoabilidade é muito importante. Então, o nível de persuasão na prova no EB2NW é a preponderância da evidência, mais provável do que não. O que eu estou alegando tem que ser mais provável de acontecer do que não. Isso é básico. Então, o leigo que fala, eu peguei o seu business plan, está simples, o outro está muito mais bonito. Tudo bem. Se for para um investimento, se for para uma pessoa de gestão avaliar. Agora, para finalidade migratória, ele deve atender o nível de persuasão dessa prova, que é basal no caso do EB2NW. Um outro ponto que eu acho fundamental falar é que o direito americano, ele tem algumas diferenças importantíssimas se nós compararmos com o direito brasileiro. Primeiro, o direito brasileiro, a gente está falando do civil law. Ponto 1. Você deve seguir o que está na lei, na legislação. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Existe uma lei e nós, operadores de direito, juízes, advogados, procuradores, promotores, temos que seguir o que está nessa lei. Nos Estados Unidos, o sistema jurídico é diferente. É o common law. Aqui, além, naturalmente, dos regulamentos, o costume e as decisões anteriores têm uma relevância enorme. E no EB2 vocês vão ver que nós tivemos o caso da Nazar e ele mudou a interpretação do EB2 a partir de dezembro de 2016. Então, nos Estados Unidos, os costumes, eles influenciam as decisões judiciais e os precedentes, que são as decisões anteriores. É uma diferença importante. Além disso, nós temos um tipo penal nos Estados Unidos que não existe exatamente igual no Brasil. Quando a gente assiste algum filme ou série americana, a gente normalmente vê, por exemplo, assistindo um capítulo de Suits, aí tem o Harvey conversando com o Mike. Isso é perjúrio. A gente não tem um tipo penal perjúrio no Brasil. Mas nos Estados Unidos, o que é o perjúrio? É você falar uma mentira em um processo oficial ou para uma autoridade americana. Então, tudo que você fala no visto, no processo, é sob pena de perjúrio. Então, tem que ter muito cuidado para que você não cometa uma infração criminal no processo. E aqui nos Estados Unidos é muito interessante que o americano, culturalmente, ele te dá a oportunidade de falar a verdade e se explicar. Mas se ele perceber que você falou mentira, o processo foi por água abaixo. E eu falo muito quando a gente for falar sobre as entrevistas e abordagens orais da imigração, via de regra, a imigração te pergunta o que ela sabe a resposta.
Ela quer confirmar se você vai falar a verdade ou se você vai sair pela tangente. E culturalmente, nós brasileiros, a gente não responde objetivamente. Sempre o brasileiro vem, veja bem, tenta explicar alguma coisa, e isso é um problema, porque nos Estados Unidos, o americano ele é muito mais direto ao ponto e segue com fidelidade o procedimento. Então cabe a nós, operadores de direito, fazer esse filtro. Mostrar para os nossos clientes que em algumas situações ele não pode balançar, ele tem que ir com objetividade e colocar essa informação de forma clara e real. Então, vou dar um exemplo que eu gosto muito de citar. Uma vez fiz uma reunião com um cliente fazendo uma avaliação. Ele falou, sou graduado, tenho tantos anos de experiência, enfim. Me encaminhou o currículo. Na hora que nós começamos o caso, não chegava o diploma. E eu perguntei sobre o diploma, que a gente precisava do diploma e do histórico. Aí falou, Vinícius, eu sou graduado em tal área, mas veja bem, eu não apresentei o TCC. Esse veja bem não existe nos Estados Unidos. Se não apresentou o TCC, você não é graduado. Então, essa oportunidade não vai ser dada de explicar isso. Você tem que seguir com fidelidade. Então, é muito importante, quando você vai fazer qualquer processo migratório, e no EB2, que é um processo altamente persuasivo, tomar alguns cuidados. Primeiro, saber o nível de persuasão da prova, que é a preponderância da evidência. Segundo, saber que você nunca pode cometer perjúrio, faltar com a verdade. Isso é gravíssimo nos Estados Unidos. Gravíssimo. E, por fim, fazer esse filtro. Tentar fazer com que o cliente traga as informações com maior nível de objetividade para que facilite a sua apresentação do caso nos Estados Unidos. Por que o EB2 é um visto que é muito procurado hoje? As razões são simples. Nós temos nos Estados Unidos, tendo em vista a pujança econômica do país, um problema crônico de mão de obra. E a questão da mão de obra, mesmo quando tem algumas oscilações econômicas, nós percebemos com clareza que o país ainda demanda mão de obra. Por quê? É um país altamente turístico. Nós temos turismo tanto de negócio quanto turismo para lazer. Só para citar um exemplo, na última Copa do Mundo que nós tivemos no Brasil, em 2014, o Brasil não recebeu nem 7 milhões de turistas, e que foi o recorde de recebimento de turistas pelo Brasil. Somente a cidade de Orlando, onde eu resido aqui nos Estados Unidos, recebe por ano 72 milhões de turistas. Ou seja, uma única cidade. Nós não estamos falando de Nova York, Las Vegas, Chicago, Boston, inúmeras outras cidades que nós temos aqui nos Estados Unidos, que cada uma com a sua razão recebe um volume absurdo de turistas. Ou seja, há uma demanda contínua por serviços e produtos nos Estados Unidos. E eu gosto de usar sempre a frase, do grande guru dos investidores em bolsa aqui nos Estados Unidos, Buffett. Ele fala sempre, nunca aposte contra a América. E eu digo, no que tange a mão de obra, sempre os Estados Unidos está precisando de mão de obra. Quando nós tivemos uma rápida crise, foi na época da Covid, que foi um caos, nós chegamos até a Disney fechada aqui nos Estados Unidos. Eu cheguei até a compartilhar nas minhas redes sociais o gráfico. Foi literalmente um gráfico em V. Por quê? Aqui é muito fácil para contratar, uma contratação extremamente simples. E o desligamento também. Então isso faz com que o país seja muito mais ágil, tendo visto que as regras trabalhistas são meramente contratuais. Existe direito do trabalho? Existe, obviamente, mas são regras contratuais que a maior parte dos aspectos são devidamente combinados entre empregado e empregador. Então, o ambiente migratório dos Estados Unidos, ele é sempre um ambiente atrativo e desejante de imigrantes. Você pode me perguntar, Vinícius, não tem nada que impacta quando o Trump foi presidente, porque eles falam que os democratas são mais amigáveis aos imigrantes do que os republicanos. Isso é verdade? Olha, nessa época eu escrevi uma série de artigos que foi publicado no estado de São Paulo e as pessoas achavam que eu defendia o Trump, o que não é verdade.
Os presidentes dos Estados Unidos têm abordagens um pouco diferentes sobre imigração, só que a imigração é lei federal, qualquer alteração tem que passar pelo Congresso americano. E o que acontece? As abordagens estão muito ligadas ao imigrante ilegal. Alguns um pouco mais rigorosos, o Trump quer colocar o muro, o outro acha que não precisa do muro, mas tem que ter a guarda, enfim. Mas, no fundo, todos querem repelir. Sobre a imigração legal, e principalmente dos vistos de habilidades, onde o EB2 se encaixa, posso falar sem medo de errar, que todos os presidentes desejam. E a mudança de chefe do executivo altera muito pouco ou quase nada nos Estados Unidos. Agora, tem um ponto que ele sim é capaz de influenciar drasticamente a imigração americana. Esse ponto é o único que me traz preocupação, principalmente quando nós temos conflitos globais. Terrorismo. O terrorismo pode ser catastrófico. E a imigração americana, ela tem um grande divisor de águas. Esse divisor de águas foi 11 de setembro. Nós podemos falar que existiu uma imigração antes de 11 de setembro e outra depois de 11 de setembro, porque isso é algo que preocupa muito o governo dos Estados Unidos. Então, se tem algo que pode trazer um impacto devastador para a imigração, é o terrorismo. Agora nós vamos falar sobre os aspectos do EB2NW. Aspectos históricos até chegar na aplicação do visto nos dias atuais. O visto EB2NW, ele foi criado pela Lei de Imigração Americana em 1990. Ou seja, muitos falam que foram o pai do EB2NW, que o EB2NW começou com ele. Isso é uma grande mentira, né? Existem pessoas que querem se avocar de méritos que, de fato, não possuem. Essa aplicação, ela obedecia critérios rígidos, muito rigorosos da imigração americana. E o que acontecia? Havia um número muito pequeno de profissionais que conseguiam se qualificar, porque a imigração ela exigia alguns critérios que eles eram extremamente estreitos. Por exemplo, primeiro, você deveria comprovar o benefício nacional, que teria um impacto direto e substancial nos Estados Unidos. E o maior problema não são as palavras impacto direto e substancial, era o rigor aplicado pelo oficial de imigração na hora da avaliação desse tipo de visto. Existem outros aspectos também importantes relacionados a esse visto. Você deveria demonstrar que o trabalho seria realizado em uma área que teria um valor intrínseco aos Estados Unidos, ou seja, aquela área se beneficiaria muito do seu trabalho, ou seja, teria um ganho enorme para aquela comunidade o que você está se dispondo e se propondo a fazer. Lembrando que o maior problema nessa situação era sempre o rigor e a inflexibilidade da interpretação. E por fim, o outro aspecto é o candidato, ele precisava demonstrar que ele era qualificado, ou seja, que ele era extremamente acima da média. Eu falo que antes de 16, o visto de habilidades excepcionais era exatamente como o brasileiro interpreta o nome habilidade excepcional. Que eu falo que o brasileiro imagina quase que alguém que tira um coelho da cartola, um mágico, alguém totalmente fora da curva. E a gente sabe que não é isso. Ou seja, o visto de habilidades excepcionais, no que ele faz hoje, atualmente, depois da matéria de Danazar, que é o caso da Danazar, ele trouxe critérios diferentes, que é o que nós vamos passar a explicar aqui agora. Ou seja, profissionais que são graduados e possuem experiência, profissionais que são mestres, doutores na sua área e até mesmo profissionais que sequer possuem graduação, muitas vezes conseguem se qualificar para esses vistos. E eu vou dar alguns exemplos para vocês ao longo da explicação para que vocês possam entender. Em dezembro de 2016 veio o caso da Danazar. E o caso da Danazar, ele fez com que a avaliação do visto tivesse o seguinte formato. Primeiro, nós temos uma avaliação que eu falo academicamente para facilitar a interpretação dos critérios objetivos. O que é isso? Quem são os profissionais que se qualificam para o EB2NW? E ele criou 3 vias claras para que você possa interpretar quem são esses profissionais. Primeiro,
profissionais que possuem mestrado ou doutorado. Se a pessoa possui mestrado ou doutorado, ela se qualifica para o visto EB2NW, tendo em vista que ela teria o que a gente chama de Advanced Degree, que também pode ser comprovado por uma segunda via. Qual é essa segunda via? São os profissionais que possuem bacharelado e 5 anos de experiência. É uma experiência que eles falam progressiva, mostrando que você vem, de alguma maneira, progredindo dentro da sua carreira e conseguindo melhorar o seu posicionamento profissional ao longo de 5 anos. Profissionais que têm mestrado ou doutorado, ou profissionais com bacharelado e 5 anos de experiência, são considerados profissionais com que os Estados Unidos chamam de Advanced Degree. Importante frisar, MBA, Vinícius, é considerado mestrado? Se foi feito no Brasil, não. Porque a carga horária do MBA no Brasil, ela equivale a uma pós-graduação lato sensu. E nós não temos uma equivalência curricular às pós-lato sensu do Brasil aos Estados Unidos. É considerado um curso de extensão. Agora, o MBA feito nos Estados Unidos, ele tem uma carga horária maior. Ele se equivale, de fato, a um mestrado. Então, ele poderia se encaixar nessa categoria como mestre. Existe também uma terceira via, que é a habilidade excepcional. Como comprovam os critérios dessa terceira via? Existem 3 de 6 requisitos. Os profissionais que comprovam ter 3 de 6 requisitos, eles são profissionais que comprovam ser profissionais de habilidade excepcional. E quais seriam esses requisitos? Primeiro, quem possui um diploma na área de formação. Então, ter um diploma na área de formação é um dos requisitos. Segundo, ter uma licença profissional. Se você tem uma profissão que demanda licença, advogado, contador, médico, engenheiro, administrador com CRA, corretor de imóveis, a licença, ela serve. Terceiro, estar vinculado à associação de classe. Quando você comprova que está vinculado à sua associação de classe, e normalmente tem uma declaração que está afiliada à OAB, ao CRM, ao CRO, ou seja, você preenche esse requisito. Além disso, existem outros requisitos que nós vamos passar aqui. Esses são os 3 primeiros. Trabalho e contribuições significativas. Se você conseguir comprovar que tem algum trabalho, alguma contribuição significativa na sua área, é um dos requisitos. E aí, normalmente, participações em eventos com algum destaque, artigos, um trabalho que merece um destaque diferenciado, isso tudo tem valor. Salário acima da média também é um dos requisitos. O salário deve ser equivalente à posição profissional que você diz ter. E o último requisito são as cartas comprovando ao menos 10 anos de experiência na sua área. Existe um dispositivo na lei falando se você tiver qualquer evidência que seja tão boa que possa substituir uma delas, eles podem considerar essa evidência ainda que ela não esteja ali relacionada. Então alguns falam que são 3 de 7, só que não são, são 3 de 6. Essa evidência capaz de substituir uma dessas é algo raro, mas muitas vezes existe algo que demonstra um mérito tão grande, mas que não está ali relacionado, que o oficial pode considerar um critério extra em situações extremamente excepcionais. Então, resumindo, para você comprovar os critérios objetivos do EB2, existem 3 vias. Quais são elas? A primeira, para quem é mestre ou doutor, é considerado o que nós chamamos de Advanced Degree. A segunda, também Advanced Degree, quem tem bacharelado e 5 anos de experiência. Essa acaba sendo a mais comum e até a mais fácil, porque nós temos muito mais bacharéis do que mestres. Se você comprova isso, você preenche o requisito objetivo. E a terceira, que não é por Advanced Degree, é o que nós chamamos de habilidade excepcional, é quando você comprova ter 3 de 6 requisitos, que são os que nós falamos anteriormente. Então, é muito comum nós nos depararmos com profissionais dos mais diversos perfis quando nós estamos falando e fazendo casos de visto EB2. Vou compartilhar algumas experiências que eu já tive na minha vida profissional para que vocês consigam entender.
Profissionais que são mestres, doutores, profissionais de destaque, professores universitários, normalmente têm essa titulação, eles se qualificam por essa primeira via. É muito comum. Sou professor da universidade tal, tenho mestrado, tenho doutorado, fiz o artigo tal, enfim, são profissionais que se qualificam. Isso é absolutamente comum e vocês vão se deparar ao longo da trajetória profissional de vocês com vários perfis dessa natureza. Agora, a mais comum é de fato o bacharel com 5 anos de experiência. Vocês vão encontrar dentistas, médicos, advogados, enfermeiros, engenheiros, administradores, psicólogos, terapeuta ocupacional, ou seja, uma gama de profissionais que se formam através de bacharelado e que possuem 5 anos de experiência progressiva. É, talvez, a via mais comum. Talvez não, é certamente a via mais comum. Então, eu não tenho dúvida que nessa categoria será onde vocês irão qualificar a maior parte dos clientes de vocês. E temos a terceira via. Essa terceira via ela é bem interessante. Por quê? Ela é uma via que te permite qualificar um espectro muito grande de clientes. Nós temos profissionais que são graduados e não têm os 5 anos de experiência, mas preencherão 3 de 6 requisitos. Vou dar um exemplo. Um profissional que é um administrador e não tem 5 anos de experiência. Ele teria o diploma, ele teria a licença, que é a carteira do CRA, e ele teria a vinculação à associação de classe. Ou seja, ele se qualifica objetivamente. Então, mesmo profissionais graduados que não têm experiência, essa pode ser uma das vias. Os profissionais que possuem curso tecnólogo também são profissionais que se qualificam através dessa via, desde que preencham 3 de 6 requisitos. Profissões que não exigem uma formação, mas que possuem licença, como representante comercial, como corretor de imóveis, são profissões que também podem se qualificar por essa via. E nós temos no Brasil uma gama enorme de empreendedores que possuem vasta experiência, sucesso profissional, mas que muitas vezes não têm um nível de escolaridade alto. Muitas vezes sequer têm a conclusão do ensino fundamental, o ensino médio. Mas são empresários, empreendedores. Se esse profissional consegue comprovar 3 de 6 requisitos, ele pode se qualificar para o EB2NW. Portanto, essa é a razão do EB2NW ser tão procurado, porque ele abraça um volume enorme de profissionais. Profissionais mestres e doutores a profissionais que possuem experiência e mérito na sua atuação, ainda que não tenham escolaridade. Nós temos caso de profissionais que são empresários, possuem destaque na sua área e conseguem comprovar méritos, mas que não têm escolaridade e que obtiveram o seu green card por essa via. Isso é o que explica a grande procura pelo EB2NW. Porque nós temos no Brasil um número enorme de profissionais bem formados e um número enorme de empreendedores que têm um bom posicionamento profissional e conseguem comprovar que eles vêm para os Estados Unidos somar e não subtrair. Esses são os critérios objetivos. Agora nós vamos falar dos critérios subjetivos, que é justamente onde o caso da Nazar influenciou e fez com que a imigração tivesse uma interpretação mais flexível e usasse outros critérios para chegar à conclusão se ela deve aprovar esse caso e dispensar uma vaga de trabalho. Porque a dispensa da vaga de trabalho é o diferencial do EB2NW. O EB2 sem o NW, ele necessita de uma vaga de trabalho, ou seja, que uma empresa americana esteja precisando daquela mão de obra e comprovou que não conseguiu contratar essa mão de obra nos Estados Unidos. Portanto, ela é autorizada a buscar alguém fora do país. No caso do NW, não, há dispensa. Esse é o grande diferencial. Quais são os critérios para essa dispensa? Como são os critérios subjetivos? Os critérios subjetivos são, na verdade, os 3 prongs de Danazar. O primeiro prong, ele avalia se há interesse nacional e se você tem mérito substancial. O que é isso? Se há interesse dos Estados Unidos ter a proposta de trabalho que você se dispõe a fazer na América, lá
eles vão avaliar se a sua atividade vai agregar valor aos Estados Unidos. E o mérito substancial? Se você tem mérito e, de fato, é um profissional qualificado para fazer o que você está se propondo. Isso também está intimamente ligado ao segundo prong. O que é o segundo prong? Ele avalia se você está bem posicionado. O que é avaliado? Na verdade, eu falo que esse segundo prong é justamente quando você conta a sua história e conecta o seu passado com o seu futuro. Ou seja, o que você fez no seu passado te qualifica para o que você pretende fazer no seu futuro? Vou dar um exemplo. Sou administrador, tenho vasta experiência com implantação de franquias. Conto essa história e falo, quero ir para os Estados Unidos para desempenhar uma determinada atividade desportiva. Ora, é claro que a sua experiência não te qualifica em nada no futuro. Agora, tem uma vasta experiência em formatação de franquias no Brasil. Quero ir para os Estados Unidos para dar continuidade nisso e auxiliar empresas brasileiras a formatar sua franquia internacional, ou seja, quero facilitar esse processo. A sua experiência, ela vai ser um facilitador, porque você vai demonstrar que está tendo conhecimento no mercado americano e está aprofundando esse conhecimento e conhece profundamente do mercado brasileiro, das dores do empresário brasileiro. Ou seja, você vai ser um facilitador nesse processo e vai agregar valor, porque você vai levar negócios, vai gerar empregos, vai gerar recolhimento de impostos. E essa experiência faz com que você seja bem posicionado. Esse é o segundo prong. O terceiro é, considerando todos os elementos do caso, que a sua presença é benéfica para os Estados Unidos. Eu falo que o terceiro é um requisito meio que consequencial. Se você comprova que você tem mérito substancial, que está bem posicionado e que o que você vai fazer é uma atividade de importância nacional, por consequência, esse saldo é positivo para os Estados Unidos. Então, o terceiro é onde deixa completamente na mão do oficial, né, o seu juízo discricionário, considerando tudo que foi apresentado. Esse imigrante, ele é alguém que vem para somar aos Estados Unidos ou não? Então, os elementos subjetivos, eles são desafiadores, porque você nunca consegue bater o olho e falar, olha, tem todos esses requisitos. Porque essa documentação é construída para o caso. E como você constrói a documentação dos requisitos subjetivos? É uma construção que ela é feita a quatro mãos, juntamente com toda a equipe jurídica e o cliente. Primeiro ponto, nós temos que apresentar a proposta do cliente. O que o cliente pretende fazer nos Estados Unidos? Quais são os seus planos? E aí, nós temos duas vias. Os planos profissional, professional plan, ou o plano de negócio, caso ele tenha um empreendimento, que é o business plan. E a gente vê na internet, frequentemente, essa discussão. O que é melhor, professional plan ou business plan? Eu sempre falo para os clientes o seguinte, o nome pouco importa. Importa o conteúdo. E depende do que você pretende fazer. A tradução literal de um business plan é o plano de negócios. Se o que você pretende fazer é um negócio, naturalmente, apresentar isso de forma estruturada será melhor. Agora, muitas carreiras, o plano de continuidade passa longe de ter um business, um negócio. Então não faz sentido nenhum forçar para ter um business plan. O melhor é o que for adequado à sua realidade. Falar que business plan é melhor do que professional plan, sem tomar como base qual é a atividade e qual é o plano futuro, é extremamente prematuro e ingênuo. Não dá para cair nesse clichê. Além disso, para que você reforce a persuasão do seu caso, é muito importante que você faça cartas de recomendação. E como são feitas essas cartas de recomendações? É importante frisar que a carta de recomendação é um procedimento enraizado na cultura americana. Quando um aluno vai entrar numa escola, ele leva cartas de recomendações. Quando você vai fazer uma aplicação para uma universidade, você apresenta cartas de recomendação. E essa carta não é como normalmente é feita no Brasil, porque o brasileiro morre de medo de assinar documento por responsabilidade trabalhista, principalmente. Então, como o brasileiro faz uma carta de recomendação? Recomendo fulano de tal pelos bons serviços prestados.
Isso tem valor nos Estados Unidos? Não, muito pouco. Como deve ser feita uma carta de recomendação? Uma carta de recomendação ela deve ter uma estrutura que observa 3 pontos. Quem é o recomendante? A pessoa deve falar quem ela é, dar o peso profissional, do histórico profissional, um mini currículo, formação acadêmica e o posicionamento que ela tem no mercado para demonstrar o peso daquela recomendação. O segundo ponto é como vocês se conectaram. Ela te conhece? Ela conhece o seu trabalho de perto? Ela tem propriedade para falar o que ela está se propondo? Uma vez eu tive um caso no escritório, foi muito interessante, o cliente chegou e falou, eu consigo carta de quem você quiser, inclusive do presidente da República, se precisar. Falei, presidente da República conhece o seu trabalho? Não. Falei, então não tem valor, porque ele vai poder recomendar o quê? Ele vai poder falar que te conhece, que você é um cara legal, e isso não tem um grande valor para a imigração americana. Para que você atenda o segundo ponto, a pessoa deve te conhecer, falar como ela te conheceu para criar uma conexão. Esse ponto também é muito importante na carta. E o terceiro, o que ela pode dizer a seu respeito? Quais os pontos que ela entende que você, de fato, será relevante e vai agregar valor para os Estados Unidos? É onde que ela fala dos seus méritos e tece os elogios do que ela sabe de bom o que você fez. É muito importante que essa carta seja bem elaborada para ser apresentada para a imigração. E tem uma outra pergunta. Qual o número, Vinícius? Eu brinco com os clientes que essa é a pergunta do milhão. Não existe um número mágico. Quantas cartas de qualidade o cliente conseguir? Eu falo sempre que é muito melhor focar na qualidade do que na quantidade. Agora, um aviso para os que forem trabalhar com imigração no futuro. O cliente na reunião sempre fala que vai ter muita facilidade para obter essas cartas. Mas normalmente é o ponto mais chato do processo, porque é onde ele depende de terceiros. E algumas pessoas cobram muito caro, cobram entre aspas, obviamente, para assinar essas cartas, porque é um favor, precisa de uma dependência. Então, deixe o cliente atento, sempre que isso pode ser um ponto de desconforto no processo, para ele pensar em um número maior de pessoas. Às vezes você se surpreende com pessoas que assinam com muita facilidade, mas em outros momentos você passa a ter muita dificuldade nisso. E por fim, um documento que eu reputo extremamente importante no caso de EB2NW é a Expert Opinion Letter, que é a carta de um especialista. Normalmente, os bons escritórios de imigração contratam uma autoridade dentro da área, um grande professor universitário americano, para falar o que aquele candidato a um visto de residente nos Estados Unidos tem de qualidade e o que ele pode agregar aos Estados Unidos. E esse especialista ele conhece dos requisitos imigratórios e ele vai trabalhando ponto a ponto. A imigração sabe que ele foi contratado e que ele recebeu. A imigração sabe que ele não te conhece pessoalmente, na maioria das vezes, mas a imigração sabe que ele está fazendo essa carta sob pena de perjúrio e colocando em risco a licença e a reputação que ele tem em território americano. Então essa é uma carta que vale muito, porque é uma visão técnica. É como se fosse um assistente técnico pericial nos processos judiciais no Brasil. É algo extremamente importante para o processo migratório. Pessoal, em linhas gerais, é isso que eu tinha para falar sobre o EB2NW. A gente teria ainda muitas coisas a falar sobre como é o processo consular, como é o ajuste de status, alguns percalços quando vem pedidos de evidências, como contornar isso. Mas isso tudo vai ser tratado em detalhe na pós de Direito Migratório do CEDIM, que é um curso fantástico, é um curso de vanguarda. Nunca vi algum curso de imigração parecido, porque ele trata de imigração no Brasil, trata em Portugal, que é um outro destino extremamente procurado pelos brasileiros, e trata nos Estados Unidos. Chegamos ao fim da nossa apresentação. O EB2NW é um visto extremamente procurado e teríamos muito material para poder compartilhar com vocês e aprofundar. Poderíamos falar de pedidos de evidências, recursos, processo consular, ajuste de status, mas tudo isso é tratado na nossa pós de Direito Migratório do CEDIM. Lá você tem a oportunidade de aprender sobre migração para os Estados Unidos, para Portugal e também para o Brasil, com professores licenciados e residentes nos 3 países. Ou seja, quem está te ensinando não é só quem mora nesses países, mas quem trabalha diariamente com a realidade do migrante. Uma oportunidade única. Não conheço nenhuma universidade internacionalmente falando que disponibiliza
uma plataforma e uma abrangência de curso de imigração tão grande como o curso do CEDIM. Estou disponibilizando um QR Code com as minhas redes sociais, os meus contatos. Vocês poderão ter acesso ao slide. E qualquer dúvida, o que nós pudermos agregar, conte conosco. Agradeço muito pelo tempo dispensado, por ter nos acompanhado até aqui. E o que nós pudermos ajudar, estamos aqui à sua disposição. Um abraço.